para você daqui a 3 anos. Porque se você acha que é só tomar uma injeção, ver a balança descendo e tá tudo bem, eu sou a prova de que você tá muito enganado. Meu nome é Rafaela, eu tive um reganho de 22 quilos depois de eu parar abruptamente no tratamento com a TIS. Em 2022... O que eu vejo hoje é que as pessoas ainda não entenderam o real sentido dessa medicação. A medicação, ela foi desenvolvida para o tratamento da obesidade, visto que a obesidade hoje, através das diretrizes que a gente tem, é tratada como doença, que não tem cura, mas tem tratamento. E por ser uma doença e ela exigir um tratamento, esse tratamento não é momentâneo, é para a vida, assim como outras condições, como o próprio diabetes ou a própria hipertensão, que a partir do momento que você interrompe o medicamento, você vai ter a subida da sua pressão, caso você esteja hipertenso, ou a descompensação da sua glicemia, do seu açúcar no sangue, caso você seja diabético. Logo, a partir do momento que você descontinua o uso do Mounjaro dentro do que seria o tratamento para a obesidade, a resposta final é que você venha ter o reganho de peso. Não por culpa do medicamento, por culpa do paciente, mas porque o tratamento foi interrompido numa condição que exige tratamento contínuo. E a gente já tem trabalhos mostrando isso, que eles induziram a perda de peso através do medicamento, depois suspenderam o medicamento e viram o que é que acontecia. E a resposta foi exatamente aquilo que já era esperado. As pessoas voltaram a reganhar peso novamente. Eu atingi o meu maior peso e iniciei meu tratamento com Mounjaro. A medicação tinha acabado de ser liberada pelo FDA e ninguém sabia direito o que tinha que ser feito. Pouco mais de um ano depois, eu atingi os tão sonhados 60 quilos e estava feliz da vida. Eu sempre fui acompanhada por médico e seguia à risca tudo o que ele falava para eu fazer. Mas a verdade é que nem ele sabia o que estava fazendo. As únicas orientações que nós tínhamos era do fabricante do remédio. Então eu fui um ratinho de laboratório. O que aconteceu comigo foi que eu fui diagnosticada com uma anemia aguda e eu tive que parar o meu tratamento assim, do nada, sem estimamane, sem aviso, de um dia para o outro. Infelizmente, ela teve que parar com o tratamento devido a essa condição no qual ela relata pra gente. E a partir do momento que ela teve que parar de maneira abrupta, devido a essa condição no qual ela relatou, é inevitável que o ganho de peso iria acontecer como consequência disso. Não por culpa dela ou por culpa do medicamento, mas pela interrupção do tratamento. Quando a pessoa atinge o peso desejado, pessoal, a gente tem algumas etapas que são desejadas a pessoa passar, visando a manutenção desse resultado. Para você ter ideia, a gente tem 5 fases. Ela passou pela primeira, onde ela relata no vídeo que ela atingiu o peso desejado por ela. E a partir do momento que ela atinge esse peso desejado, ela vai passar pelas outras etapas, visando a manutenção desse resultado no qual ela conseguiu alcançar. Eu vou mostrar essas etapas para vocês agora, através desse trabalho, desse estudo aqui. Então a gente tem a fase 1, que foi a fase no qual ela passou. E nessa fase 1, basicamente, o objetivo é se alcançar o peso desejado, visando não só que ela saia do quadro atual de obesidade ou sobrepeso, e que ela venha melhorar todos os componentes que pioraram mediante esse ganho de peso, né? Ou seja, o ganho de peso veio, consequentemente com esse ganho de peso veio a piora de alguns marcadores. Então, a partir do momento que essa pessoa atinge o peso, ela vai ter a melhora de alguns parâmetros associados a esse ganho de peso que aconteceu ao longo do tempo, e aí a gente visa, a partir do momento que esse peso atingir a melhora do quadro metabólico dela, a gente vai visar a manutenção disso. E a partir do momento que a gente visa a manutenção desse resultado, a gente vai para a segunda fase, onde a gente vai avaliar o risco de descontinuação desse medicamento. Porque a partir do momento que a pessoa consegue, tem recurso financeiro para continuar com o medicamento, a proposta oferecida para ela vai ser usar a menor dose possível, visando a manutenção desse peso atingido. Mas caso a pessoa não tenha condições para continuar com o medicamento, a gente vai iniciar o protocolo de estruturação de descontinuação desse medicamento, que são ancorados em algumas etapas, desde a questão de trocar esse medicamento pelo medicamento mais barato, que consiga ser mais rentável financeiramente para essa pessoa, mas caso ela ainda não consiga, existem as outras etapas, que vão desde situações comportamentais, psicológicas, exercício físico e o ajuste da alimentação, tanto visando a saciedade desse indivíduo mediante a pausa com o medicamento, mas também visando a preservação dessa massa muscular como consequência desse tratamento. E a quarta fase, basicamente, é avaliar as propostas anteriores. Se dentro de um período de 4 a 12 semanas teve piora do peso corporal, circunferência de cintura, pressão arterial, glicemia e perfil lipídico,
a gente vai ou intensificar as propostas oferecidas na etapa anterior, na fase 3, ou, nesse caso, a gente vai avaliar a quinta fase, que seria basicamente cogitar a ideia de retornar ao medicamento ou cogitar uma possível cirurgia bariátrica. Então, essas são algumas propostas, são 5 etapas que a gente vai conversando com o paciente, visando que ele venha fazer a manutenção desse resultado. Por que disso, pessoal? Porque a obesidade, como já mencionado, é uma doença e exige monitoramento constante. Não é o medicamento ou a pessoa que vai fazer o rebote acontecer, mas a própria condição que proporciona esse reganho de peso. A obesidade, ela vai de encontro a diversos fatores, que não é só relacionado à alimentação ou à prática de exercício, mas sim a outros fatores que vão além do que a gente pode controlar com o paciente. Fatores socioeconômicos, ambientais, comportamentais, ou seja, são diversos fatores para se estar pensando. Por esse motivo que quando a medicação entra dentro desse contexto, fica mais fácil a pessoa sustentar essa perda de peso no que diz a respeito ao longo prazo. Imagina a pessoa que está tentando emagrecer dentro de um contexto no qual não seja favorável para o que ela precisa fazer. Uma pessoa que de repente ela cresceu num ambiente obesogênico, onde toda a família às vezes é obesa, e ela está tentando mudar essa realidade dentro desse contexto. Então, existem esses fatores para estar se pensando. E aí a gente já vê a dificuldade que é isso dentro do que seria o tratamento para esse paciente. Além disso, quando a gente pega os trabalhos atuais para entender o que faz uma pessoa ter sucesso dentro do emagrecimento, um dos fatores seria um alto nível de atividade física. Depois vem o automonitoramento, a pessoa se automonitorar, não só em relação ao seu peso, mas em relação à sua alimentação, buscar mudança de comportamentos relacionados à sua alimentação e ao seu ambiente. Então, existem algumas etapas, como esses trabalhos que eu estou mostrando aqui para vocês, que fazem aumenta a chance dessa pessoa ter sucesso dentro do emagrecimento. Então, a obesidade, a partir do momento que ela é encarada dessa maneira, a gente vai iniciar com todas as ferramentas necessárias para que a pessoa consiga sair desse quadro. É difícil, mas é alcançável. E a partir do momento que a pessoa quer, a gente consegue estar ajudando essa pessoa para reverter esse quadro no qual ela está atualmente. Então é por esse motivo, pessoal, que quando a gente pega o contexto dessa moça, ela não parou o medicamento porque ela quis, ela parou porque foi uma condição no qual foi necessário para ela ali, devido a essa condição no qual ela relatou para a gente até agora. Em pouco mais de um ano, eu tive um reganho de 22 quilos. Agora que eu saí do estado de anemia e eu tive liberação médica para retomar meu tratamento, eu tô aqui para dividir com você tudo que eu fiz de errado no passado e tudo que eu tô fazendo certo dessa vez. Bom, então o react foi esse, pessoal. Basicamente, o reganho de peso dessa moça aconteceu não por consequência do medicamento, ou por consequência dela, ou por culpa dela, mas porque ela teve que parar o tratamento devido a essa condição no qual ela relatou pra gente. Então, era inevitável do peso voltar novamente. Como eu falei no início do vídeo, hoje, devido às últimas experiências que eu vivenciei com as pessoas que estavam fazendo uso desse medicamento, é que as pessoas ainda não entenderam a proposta desse medicamento. As pessoas ainda estão com aquela situação de querer usar pelo momento, conseguir o peso desejado e parar abruptamente com o medicamento. Hoje, a gente já tem estudos mostrando que isso não seria uma estratégia plausível ou aconselhada, visto que o medicamento ele foi criado com a finalidade de um uso crônico para se tratar uma condição, nesse caso, como a própria obesidade. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Basicamente, qualquer dúvida, deixe nos comentários e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal.